Meus parabéns. Louvado seja Deus. Amém? Então leia comigo Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu li na tradução Nova Almeida atualizada, ainda estou acostumando com a Almeida século 21, mas vou acostumar. Amém? Eu estou muito feliz essa noite. Mas talvez tenham pessoas aqui que não estão tão felizes assim. A verdade é que na vida nós passamos por muitas situações, e uma grande parte delas, como a Bíblia nos orienta, será situações difíceis, situações de tristeza e de preocupação. Certa feita eu ouvi a história de uma criancinha de 10 anos de idade, que havia sido desenganada pelos médicos por causa da sua doença. E ao mesmo tempo que ela tentava se consolar em alguma coisa ou alguém, ela também não queria preocupar seus pais, e ela escondia a sua dor. Então, meus irmãos, quem vai nos consolar em situações como essa? Quem vai cuidar de nós? Quem é que pode proteger ou consolar uma criancinha como essa ou nós, quando nos encontrarmos em uma situação assim? A verdade é que nós somos carentes de cuidados. Nós precisamos de pessoas, de algo para nos consolar, para nos acalmar. Afinal, nós perdemos emprego, nós sofremos com doenças, nós sofremos com perseguição. Quem nunca teve um parente que faleceu amado, né? Nós somos como ovelhas. A ovelha, ela não tem garras. A ovelha, ela não consegue correr. A ovelha, ela é mansa. Ela precisa de alguém que a proteja, que cuide dela. E a boa notícia é que o Salmo 23 vai nos lembrar que há alguém que cuida de nós. Há alguém que cuida de nós, nós como ovelhas desprotegidas. O Salmo 23, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver no título, provavelmente, que está escrito Salmo de Davi. Davi escreveu esse salmo. Esse salmo também é um cântico de confiança. No livro dos Salmos, nós temos vários tipos de salmos. Salmos de lamentação, salmos de entronização, mas salmos de confiança. Para que serve um salmo de confiança como o Salmo 23? É um salmo que foi escrito para que quando o povo de Deus leia ele, a gente possa ter a nossa confiança em Deus edificada em momentos difíceis. Então, toda vez que você estiver passando por um momento difícil, abra o livro de Salmos e procure por salmos de confiança. Eles vão te ajudar a passar por momentos difíceis. E provavelmente Davi, o rei Davi, ele escreveu esse salmo depois da fase da vida dele, ali na juventude, que ele foi pastor de ovelhas. Não é à toa que ele usa a figura aqui no início do salmo de um pastor de ovelhas. E aqui no final do salmo, a gente já vê a figura de um anfitrião recebendo um convidado, parecendo muito ali como um rei dando um banquete. Então nós entendemos que esse é mais uma indicação de que Davi também já estava reinando em Israel quando escreveu esse salmo. É por isso que ele fala de inimigos também e tudo mais. A grande ideia desse salmo, e que nós vamos pregar essa noite, é o seguinte: tenha o Senhor como pastor e desfrute de cuidado, segurança e honra fiel. E a melhor forma de entendermos esse salmo
é que no versículo 1 e 3, se nós tivermos o Senhor como nosso pastor, a gente vai desfrutar de cuidado. Já no versículo 4, quando a gente for falar de vale da sombra da morte, a gente vai ver que se a gente tiver o Senhor como nosso pastor, a gente vai desfrutar de segurança. Já para o final, nos versículos 5 e 6, a gente vai entender que se a gente tiver o Senhor como nosso pastor, a gente vai desfrutar de honra fiel. Amém? Então vamos ver o versículo 1, leia comigo o versículo 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos até o 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A princípio eu quero me concentrar com você no primeiro versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse primeiro versículo já começa nos mostrando que o Senhor cuida de nós. Cuida de nós. E nada me faltará aqui é usado muitas vezes de uma forma errada. Nós sabemos que hoje em dia temos muitas igrejas aí fora que usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Para dizer que nós podemos conquistar tudo, não é verdade? Que essa terra pode oferecer. Não é isso que a Bíblia ensina. E quando Davi fala que nada me faltará, é mais no sentido de que se eu tiver o Senhor como meu pastor, de nada vou sentir falta. De nada vou sentir falta. Afinal, meus irmãos, quando a gente lê assim, nada me faltará, a gente muitas vezes não tem muitas coisas. Eu não sei se os irmãos têm, mas eu não tenho um submarino. Eu não tenho R$1 milhão. Talvez muitos aqui tenham, mas eu não tenho R$1 milhão. Então faltam muitas coisas para a gente, não é mesmo? Mas o que Davi quer passar aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é que quando temos o Senhor como nosso pastor, de nada sentimos falta. Ou seja, o pouco que nós temos em Deus se torna muito. Se torna muito. Mas, ainda que o Senhor nos satisfaça plenamente, Ele também satisfaz as nossas necessidades terrenas. Você já leu Mateus capítulo 6, quando o Senhor Jesus fala: coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas serão acrescentadas. Então olha o que diz o versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Com certeza Davi, como ele já foi pastor de ovelhas, ele sabe o que é cuidar bem de uma ovelha. Os irmãos sabem que Davi ele estava disposto a dar a vida pelas ovelhas dele. Ainda jovem, ele arrancou ovelhas da mão de urso, de leão, ele estava disposto a dar a vida pelas ovelhas. E o que nós entendemos aqui é que Davi quer expressar que quando nós temos o Senhor como nosso pastor, o Senhor vai cuidar de nós com todo esse amor que Davi cuidava das ovelhas dele. Eu não sei se você chegou aqui essa noite com o sentimento de que Deus não cuida de você. Eu quero te dizer que isso ou é uma mentira do diabo, ou é algo que você precisa mudar o seu conceito. Porque Deus te ama. Deus te ama. Se você tem Ele como seu pastor, se você crê no Senhor de todo o coração, você pode sair daqui essa noite sabendo que Deus ama você, Ele cuida de você, Ele protege você e Ele vai honrar você segundo a sua palavra. E Davi fala de pastos verdejantes, águas de descanso. Nós precisamos notar que Israel não era uma terra como a nossa. Se nós pegarmos a estrada aqui e irmos para Santo Antônio de Jesus ou qualquer cidade afora, nós aqui no Brasil somos ricos. Ao lado das estradas nós vemos pastos verdejantes, não é mesmo? Nós vemos gado, nós vemos rios, nós vemos água em abundância, mas em Israel, onde Davi morava,
o lugar que esse salmo foi escrito, Israel era um deserto. Israel era um deserto. Lá não tinha poças de águas. Lá tinha água barrenta, e quando se achava água. Lá não tinha pastos verdejantes. Lá tinha tufos de mato, muitas vezes seco, em lugares longes um do outro. E aí você pergunta, mas então por que Davi diz que se eu tiver o Senhor como meu pastor, Ele vai me fazer repousar em pastos verdejantes e vai me levar para junto das águas de descanso? A questão é a seguinte: se nós temos o Senhor como nosso pastor, Ele não vai deixar faltar o básico para a gente. Ele não vai deixar faltar a nossa necessidade. Eu posso não ter um submarino. Eu posso não ter R$1 milhão, mas eu tenho a Deus e eu tenho o que eu preciso para sobreviver aqui nessa terra. Se eu tenho isso, o que mais eu preciso? Não preciso de mais nada. Não é motivo para se alegrar? Hernando Dias Lopes uma vez disse que a pior prisão do mundo é a prisão do querer. Você já percebeu que a gente nunca está satisfeito? A gente nunca está contente, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Você que é pai, você que é mãe, você dá um presente para o seu filho. O seu filho falou com você para comprar esse presente por 6 meses. Um presente que você não tem dinheiro para comprar. Aí você, achando que agora seu filho vai ficar feliz com você por 6 meses também, por ter ganhado o presente, em 1 hora o seu filho já joga o brinquedo de lado, não quer mais saber do brinquedo. Nós sempre estamos insatisfeitos. Ou então aquele jovem que sempre está triste, sempre está insatisfeito, porque ele acha que só vai ser feliz quando achar um namorado, uma namorada. Mas aí, meus irmãos, o que acontece é que acha um cônjuge, mas isso também não pode satisfazer a alma da pessoa. Os adultos, quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquele carro, aí sim eu estarei satisfeito. Mas irmãos sabem que isso não completa o interior do nosso coração. Ou os idosos, quando eu me aposentar, aí sim. Aí eu vou poder viver a vida. Será? Não. A gente sempre está insatisfeito. O nosso coração pecaminoso, ele sempre está insatisfeito. A palavra de Deus diz: em vão se inquieta o homem, correndo para um lado e para o outro, nunca está contente. Não é verdade? Porque, meus irmãos, a verdade é que a nossa satisfação só irá ser presente em nossas vidas, dia após dia, se nós tivermos o Senhor como nosso pastor, nos apegarmos a esse livro e na presença do nosso Deus. Porque o Senhor Jesus prometeu para a gente a paz que excede todo entendimento. E quando nossos olhos estão fixos no céu, quando nossos olhos estão fixos na Nova Jerusalém, que nós cantamos há pouco, onde não haverá mais choro, nem lágrima, nem dor, pode acontecer o que for nessa terra, a gente não vai ficar perturbado, porque a nossa pátria não é aqui, é só um momento, é só uma dor passageira, logo vai passar e nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo para sempre. E aí no versículo 3a, nós ainda continuamos a ver o cuidado do Senhor. Davi vai escrever assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera-me tem um sentido de, o Senhor restaura a minha alma. O meu pastor me conduz às águas e pastagens, e assim traz nova vida à minha alma. Ele refrigera a minha alma. Eu fico imaginando Davi levando as ovelhas, que muitas vezes andavam 3, 4 quilômetros para achar um poço de água em Israel. E eu fico imaginando aquelas ovelhas finalmente achando um poço de água. E eu fico imaginando Davi olhando para a ovelha dele. E a ovelha tendo a alma dela, né? A alma no sentido figurado, mas ficando contente de finalmente matar a sede. E Deus mata a nossa sede. Quantas vezes no mundo
quando estávamos no mundo, tentávamos matar a nossa sede em tantos lugares, em festas, bebidas, amigos, romances afins, nada matava a nossa sede. Mas hoje, em Cristo Jesus, nós podemos matar a nossa sede de uma vez por todas. Glória a Deus. E aí, no finalzinho, ele fala: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso aqui é lindo. Assim como Davi guiava as suas ovelhas como um pastor, por caminhos bons, afinal, Davi não iria levar suas ovelhas por caminhos ruins. Assim o Senhor nos guia pelas veredas boas da justiça, por amor do nome dEle. Você acha que o que você está passando é porque Deus está de mal com você? Você acha que o que você está passando não tem propósito? Você acha que você está passando por isso e você está perdido na vida? Não. Se você tem o Senhor como seu pastor, isso tem propósito de Deus. Deus está te guiando por um caminho bom, e você tem que passar por isso. Ele tem um propósito para isso. E o melhor é que Davi fala: e Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso aqui é tão profundo. Você lembra de Israel? Deus liberta Israel da escravidão do Egito. E Ele conduz Israel pelo deserto, até chegar em Canaã, a terra prometida, que mana leite e mel. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quando Deus estava guiando Israel pelo deserto, Israel era perfeito? Ele era sempre obediente a Deus? Ele era sempre um povo que adorava a Deus e exaltava o nome de Deus? Não, não era. Muitas vezes nós vemos Israel reclamando, e reclamando, e reclamando, a ponto de Moisés achar que não consigo mais viver. Israel, não somente isso, quando Moisés sobe no Monte Horebe, por 40 dias que ele volta, o povo de Israel já tinha construído um bezerro de ouro, adorando outro Deus. O povo de Israel era desobediente, o povo de Israel era rebelde, o povo de Israel era falho. Aí você me pergunta: então por que Deus não deixou de conduzir Israel pelo deserto e levar a Canaã? Por que Deus levou Israel e colocou na terra de Canaã? Porque Deus é fiel a Ele mesmo. Como é que Deus ser fiel a Ele mesmo é uma boa notícia para a gente? Deus não deveria ser fiel a nós? Não. Porque se Deus fosse fiel a nós, do jeito que a gente é falho, do jeito que a gente é pecador, certamente Ele nos deixaria. Mas como Deus nos pegou, nós falhos, pecadores, e graciosamente, misericordiosamente, com amor imaginável, Ele pega a gente como criminosos, trapos de imundícia, Ele nos pega, e Ele fala: você vai ser meu filho, e Ele coloca o nome dEle em nós. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus é falar e brincar com o nome de Deus, mas também quer dizer: não carregarás o nome de Deus em vão. Porque você e eu que somos crentes aqui essa noite, nós carregamos o nome de Deus. Se a Igreja Batista Nova Aliança anda em santidade, as pessoas lá fora, elas vão dizer: esse Deus é santo. Mas se não anda em santidade, que Deus é esse? Mas voltando, Deus nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então Deus, ao colocar o nome dEle em nós, a chamar a mim e a você de povo dEle, Ele é fiel ao nome dEle. Então, se nós falhamos, se nós pecamos, se nós somos fracos, Deus não vai nos mandar embora, Deus não vai largar a gente, Deus não vai rejeitar a gente, porque o nome dEle está em nós, e uma vez que Ele falou que o nome dEle estaria em nós, para sempre, é para sempre. Ele é fiel a Ele mesmo.
Ele é fiel a Ele mesmo. Você pecou? Você tropeçou? Pode ter certeza que por Ele ser fiel a Ele mesmo, e Ele ter colocado o nome dEle em você, há perdão para você. Ele não vai desistir de você, porque Ele é fiel a Ele. Mas Deus não somente cuida de nós quando nós temos Ele como nosso pastor. Ele também nos protege. Olha comigo o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Naquela época, em Israel, ainda hoje, há o costume de pastorear ovelhas. Você vai achar pastores de ovelhas. E muitas vezes os pastores de ovelhas, como eu disse, andam 3, 4 quilômetros, guiando as ovelhas para passos, para poços de águas. E muitas vezes tem que guiar elas à noite, em lugares arriscados, lugares perigosos, lugares onde tem ladeiras, lugares onde a ovelha pode escorregar, lugares escuros onde a ovelha muitas vezes não consegue ver. Então esse pastor, ele coloca as ovelhas em fila, e embora esteja de noite, embora a ovelha tenha o risco de escorregar e se ferir, quando as ovelhas estão andando atrás do pastor, mesmo sem enxergar muita coisa, quando elas ouvem a voz do pastor, elas continuam caminhando atrás dele, e não se desviam nem para a direita, nem para a esquerda. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer, continue ouvindo a voz de Deus. Eu não sei se você ainda não tem Deus como seu pastor, talvez você ainda não tenha Deus como seu pastor, mas hoje pode ser a noite, que você ouve a voz de Deus, e decide ter Ele como seu pastor. Amém? E assim como essas ovelhas passam por lugares difíceis, lugares escuros, mas ouvem a voz do pastor, muitas vezes em nossas vidas nós passamos por situações difíceis também, solidão, medo, sensação de desamparo. Os órfãos, eles experimentam isso desde quando nascem, não tem uma mãe, não tem um pai. As pessoas também depois podem experimentar isso sendo abandonados por amigos, pelo cônjuge, parentes. Você pode ter que morar longe para estudar, para trabalhar e ficar longe das pessoas que te conhecem. Um pai de família que perde o emprego e não sabe como vai pagar as contas, descobrir um câncer em si ou na pessoa que você ama. A questão é, você já tem um pastor para estar contigo nesses momentos? Porque esses momentos eles vão chegar na nossa vida. Em um momento ou outro, vão chegar. A morte é uma certeza para todos nós. E a pergunta que fica é, você já tem um pastor para estar contigo nesses momentos? Você já tem um pastor para estar contigo na hora da morte? Ou você vai passar por esse momento sozinho? Você já tem um pastor que vai te pegar da cama do hospital e te tirando desse mundo, ele vai te levar para o céu nos braços dele? Ou você vai estar sozinho neste momento? Você já tem um pastor? Tantas pessoas, talvez aqui essa noite, também neste mundo não tem um pastor ainda. Nós precisamos falar para elas que elas podem ter um pastor, que elas precisam de um pastor. Ao mesmo tempo, eu me alegro, porque mais que um Deus que criou todas as coisas, Ele também me criou e te criou. Mais que um Deus que está em todos os lugares, esse Deus está também dentro de nós. Mais que um Deus que conhece todas as coisas, esse Deus também conhece você, eu, e o que estamos passando.
E Ele não está de olhos fechados, Ele não está de ouvidos tapados para o seu clamor, para a sua oração, para a sua angústia. Esse salmo te garante isso. E então, no último verso do versículo 4, Davi escreve assim: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Se você pesquisar, você vai conseguir achar fotos de, por exemplo, figuras antigas, como faraós, de braços cruzados, segurando um bordão e um cajado. Porque essa figura de pastor era usada para autoridades da época antiga. O bordão, que é uma vara, serve para disciplinar, para corrigir, para bater e fazer a pessoa ser corrigida. Já o cajado, quando o pastor usava, era como uma arma para ferir e afastar ladrões, lobos que poderiam afetar as ovelhas, e também para guiar as ovelhas. Aí você pode perguntar, ok, o cajado eu entendo, o pastor ele tem que ferir o ladrão, ele tem que proteger as ovelhas, ele tem que guiar as ovelhas. Mas por que um pastor iria bater nas ovelhas com uma vara? Claro, bater com amor para corrigi-la. Por que isso? Para isso, quero lhe contar uma história. Certa feita, pessoas se reuniram para serem turistas, viajar para conhecer Israel. E eles alugaram aqueles ônibus de excursão para conhecer o local. E naquele ônibus eles estavam passando ali pelas terras de Israel e eles viram pastores pastoreando ovelhas. E aí eles falaram: guia turístico, por favor, pare o ônibus, nós queremos conversar com esses pastores israelitas, nós queremos conhecê-los. E aí o guia falou, ok. E eles desceram, estavam ali conhecendo a cultura, conversando, conhecendo ali como é que se dava aquele trabalho. E então, de repente, enquanto eles estavam conversando, eles veem um pastor no meio deles, pegarem uma ovelha nos braços, segurar na perninha da ovelha, de um lado e do outro, e fazer, pô, quebrou a pata da ovelha. O pessoal ficou extasiado. Meu Deus, não tem sociedade protetora dos animais nesse lugar? O que é que está acontecendo? Esse cara tem que ser preso. Imagine se fosse aqui no Brasil hoje, né? Tem que ser preso, não sei o quê. Esse homem é um criminoso. Então o guia turístico vem, calma pessoal, calma, calma, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Esse pastor, com essa ovelha que ele acabou de quebrar a pata, essa ovelha sempre fugia. Ela sempre fugia e não obedecia quando o pastor a guiava. Ela sempre saía da rota do rebanho. Ela sempre ia, voltava doente, ia, voltava com carrapicho, ia, se envolvia com lobos. E o pastor sempre tendo problema e ficando com receio por causa dela. Então, colegas daquele pastor chegou para ele e falou: rapaz, sacrifica essa ovelha, mata ela porque ela só te dá problema. E aquele pastor falou: eu não vou matar ela, eu não vou sacrificar ela, porque ela é minha, e eu a amo, e ela é minha ovelha, eu comprei ela, com o meu suor, com o meu trabalho, e eu a amo, e eu sei que ela está desobediente agora, e eu temo por isso. Ela pode morrer quando ela sai fugindo, ela pode adoecer e nunca mais voltar para mim. É por isso que eu quebrei a patinha dela, porque assim ela não pode fugir de mim. E agora, toda vez que eu guiar o rebanho para levar eles para algum pasto, algum lugar, essa ovelha sempre estará no meu colo, em meus braços, com a patinha quebrada, mas perto de mim, viva. Muitas vezes Deus é assim conosco. Às vezes a situação que você está passando hoje, difícil, é Deus quebrando a sua patinha, corrigindo, disciplinando, como um pai faz com o filho que ama. Porque um pai, ele quebra a patinha, entre aspas, do filho, né? Ele disciplina o filho, ele corrige o filho em casa, para que depois o filho não seja corrigido pela polícia quando crescer, porque vai ser pior. Assim é Deus conosco. Nós pecamos, nós falhamos, e Deus sabe aonde isso vai nos levar. Então Ele quebra a nossa patinha, e Ele nos coloca em seus braços, para que a gente aprenda a depender somente dEle.
e viva com Ele. O Senhor nos ama e é por isso que o Senhor nos disciplina. Agora, por último, nós vamos aprender que tenha o Senhor como pastor e desfrute de honra fiel. Honra fiel. Olha comigo o versículo 5, primeiramente. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, até o 5. O meu cálice transborda. Aqui Davi muda a figura. Se Davi, do versículos 1 a 4, ele estava falando também da experiência dele, como ele foi pastor de ovelhas, e usando essa figura de pastor de ovelhas para nos ensinar sobre Deus, né? Na verdade, é uma oração que nos ensina. Aqui Davi muda a figura. Perceba, aqui ele fala de uma mesa, ele fala de ungir a cabeça com óleo, ele fala de cálice transbordar. Então perceba que não é mais pastor com ovelhas, mas algo parecido como um anfitrião, alguém que recebe outra pessoa em sua casa, prepara um banquete, recebe, é hospitaleiro, como eu estou sendo na casa do pastor Jair. Muito bem, por sinal. E ele muda para essa figura. Deus é o anfitrião que está recebendo Davi. E Davi é o convidado. E Davi escreve: preparas-me uma mesa. Ou seja, embora pessoas queiram o mal de Davi, o Senhor insiste em demonstrar graça e bondade para Davi. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Depois ele diz: unges a minha cabeça com óleo. Naquela época em Israel, havia jornadas, peregrinações, visitas à casa de alguém que demorava muito tempo e era calor, né? Diferente daqui, era calor lá. E as pessoas suavam, afinal elas andavam muito, então elas suavam e chegavam na casa da pessoa que foi fazer a visita, muitas vezes cheirando não tão bem, não é verdade? Não havia chuveiro naquela época. E o óleo, ele tinha um perfume. Então era um motivo de honrar o convidado, quando ele chegasse, pegar o óleo, passar ele, ungir a cabeça, ficar perfumado. E é isso que Deus faz conosco. Quando a gente se converte a Cristo Jesus, Deus unge a nossa cabeça com óleo. O fedor do pecado que destruía a nossa vida, finalmente em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, nós temos poder para mudar de vida. Temos poder para mudar de vida. Não em nós, mas o Espírito Santo que Deus nos dá. Depois Davi diz: o meu cálice transborda. Ou seja, Deus não somente enche a minha taça com vinho, Deus faz transbordar a minha taça com vinho. Ou seja, é o Senhor que me dá prosperidade, é o Senhor que me honra. E aqui nós aprendemos que não adianta se autoelogiar. Não adianta se autoelogiar. Não adianta gastar as madrugadas e dormir pouco, tentando trabalhar o máximo possível para ser uma pessoa de importância na vida. Porque é o Senhor que faz o nosso cálice transbordar. Não é o próprio Davi fazendo o cálice dele transbordar. É o Senhor indo até Davi e enchendo o copo até transbordar. Então, vivamos uma vida equilibrada. Porque quer sejamos uma pessoa que para esse mundo tem uma boa posição, ou quer sejamos uma pessoa que quer ter um bom nome, só o Senhor pode fazer isso por nós. Então, no versículo 6, continuando sobre a honra fiel que o Senhor nos dá se tivermos Ele como nosso pastor, diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você sabe que um banco, a coisa que ele mais preza é o dinheiro. Afinal, você já andou na rua e provavelmente
Andando na rua, você viu um carro forte parando na frente de um banco, descendo aqueles dois homens que mais parecem armários imensos, com a arma imensa, e aquele saco de dinheiro desce do carro forte, e eles olham para o lado para ver se não tem algum ladrão, e eles entram protegendo o dinheiro dentro do banco. O valor, o bem mais valioso para o banco é o seu dinheiro. O bem mais valioso para Deus é um crente, que embora seja pecador, quando ele olha para ele vê Jesus Cristo que morreu pelos pecados dele. E Deus nos dá duas escoltas por toda a vida depois que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Deus coloca ao nosso lado um segurança que se chama bondade. E Deus coloca do outro lado outra segurança que se chama misericórdia. E todos os dias que nós vivemos com Cristo, nós temos bondade e misericórdia, não só ao nosso lado, não só seguindo a gente, mas nos perseguindo todos os dias da nossa vida. Depois, Davi termina: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não precisa de nem muita explicação. Depois de tantos benefícios de ter o Senhor como pastor, Davi irrompe e promete: eu adorarei esse Deus que cuida de mim, que me protege e que me honra fielmente por toda a minha vida. Eu habitarei em sua casa, ó Deus, para todo o sempre. Nunca deixe a Deus. Nunca se desvie do caminho de Deus. Você pode estar passando por uma situação difícil, seja pelo que outras pessoas fizeram com você, seja pelo que você fez a si próprio. Mas diga como Davi: independente, eu sei que Deus me ama e eu vou habitar na casa dele todos os dias da minha vida, porque Ele me ama. Para concluir, queria ver com vocês algo que a Bíblia nos mostra. Jesus é o nosso pastor. O Salmo 22, 23 e 24 foram escritos pela mesma pessoa, Davi. Davi, ele era profeta, e ele fala de Cristo Jesus. O Salmo 22, Jesus, ele cita o Salmo 22, quando ele foi pregado na cruz, na sua morte. E aí, Jesus, em João 10, ele cita, de certa forma, o Salmo 23. Então, Jesus, quando ele morre, ressuscita, e é assunto aos céus, e ele reina. Você crê que Jesus reina hoje? Jesus, ele foi achado digno de reinar. Se você ler o Salmo 24, você vai ver que ele foi achado digno de adentrar na presença de Deus e reinar para sempre. Quero que você abra comigo, por gentileza, em Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34, versículos 23 a 24. Ezequiel, capítulo 34, versículos 23 a 24. O contexto deste texto é que Israel não estava tendo líderes que realmente cuidassem deles, que se importassem com eles. Não estava tendo. Era uma liderança ruim. E Deus vê isso. Em Ezequiel 34, 23, Deus fala assim: eu porei sobre elas, ou seja, as minhas ovelhas, um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. A questão é que Deus fala que quem vai apacentá-las, quem vai apacentar o povo dele será Davi. Só que Davi já tinha morrido aqui. Se Davi já tinha morrido, de quem Deus está falando? Vamos ver? Abre João 10. João capítulo 10, versículo 11.
João capítulo 10, versículo 11, nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí no versículo 14 ele fala assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Olha o versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Uma vez que você se tornou um crente em Jesus Cristo de coração, abandonando tudo para viver a vida com Ele, ninguém, nada tirará você das mãos dele, para sempre. Por último, abra comigo em Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Se você não conseguir, vai estar projetado aí. Até eu vou ler na projeção. Diz assim: pois o Cordeiro, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. É justamente o que as crianças cantaram aqui antes, não é verdade? É nessa esperança que a gente vai encerrar esse sermão. Mas eu não posso deixar de dizer uma coisa. Você que está aqui essa noite, que ainda não tem o Senhor como pastor. Talvez parentes em sua casa tenham o Senhor como seu pastor. Eles já creram em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, que já pagou pelos pecados dele. Mas você ainda reluta. Você ainda não entendeu que você precisa desse pastor. Você precisa de Deus na sua vida, não só para agora, mas para a eternidade. Eu quero te fazer um convite. Tenha o Senhor como seu pastor. Como eu faço isso? Jesus disse: eu sou um bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. E você vai receber todos os benefícios de ter um pastor cuidando de você para todo sempre. Alguém que deu a vida por você, ele pagou pelos seus pecados. E se você crer nele nessa noite, seus pecados serão perdoados. E para sempre você terá a presença dele na sua vida. Só vou perguntar 2 vezes. Vou pedir para você levantar a mão. Não vou lhe chamar à frente. Tem alguém aqui que quer ter o Senhor Jesus como seu pastor aqui essa noite? Tem alguém aqui que não quer mais viver essa vida sozinho? Tem alguém aqui que quer ter Deus cuidando de você como pastor na hora da sua morte, te transportando dessa terra para o céu eternamente, pagando o preço pelos seus pecados? Tem alguém aqui essa noite que quer aceitar o Senhor Jesus como seu pastor? Quero orar por você. Levante sua mão, tenha coragem. Amém. Você pode também falar conosco depois do culto, mas eu ainda quero encerrar esse sermão. Outra coisa que nós aprendemos é que esse salmo não é sobre o homem, mas sobre Deus. Se você observar, no versículos 1 a 3, Davi fala: o Senhor me pastoreia, não sou eu que me pastoreio, o Senhor me faz repousar, o Senhor me leva, o Senhor me refrigera, o Senhor me guia. No versículo 4 ele diz: o Senhor está comigo, o bordão e o cajado do Senhor. No versículo 5 é o Senhor que prepara a mesa, é o Senhor que unge a cabeça de Davi. Ou seja, nós somos incapazes de nos salvar dos nossos pecados, só o Senhor pode nos salvar dos nossos pecados. Você lembra daquela criança de 10 anos que estava desenganada pelos médicos que eu falei no início da pregação? A história continua e aquela criança, o Senhor a tomou para si. Um belo dia, os pais dela chegaram em casa e encontraram ela
sem vida. Deus a tomou para si. Mas aquela criança, ela tinha aprendido o Salmo 23. Como que ela tinha aprendido o Salmo 23 com 10 anos de idade? Ela fazia assim com a mão, e ela fazia assim: o Senhor é meu pastor. Quando ela chegava no dedão e falava pastor, ela abraçava o dedão, porque ela acreditava que o Senhor estava com ela em todos os momentos. Quando os pais dela chegaram em casa e encontraram ela sem vida, como você acha que estava a mão dela? Ela estava sem vida, mas ela passou da morte para a vida com o pastor dela o tempo todo. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado por Senhor ser o nosso pastor. Nós não merecíamos isso, Senhor. Nós andávamos como ovelhas desgarradas neste mundo, ovelhas sem um guia, sem direção. E, ó Senhor, falhando, rebeldes, desobedientes. Mas, ó Deus, o Senhor teve misericórdia de nós, enviou Jesus Cristo, teu Filho, teu único Filho, para morrer pelos nossos pecados. E Ele deu a vida por nós. E agora nós somos reconciliados com o Senhor. E essa vida que agora vivemos, vivemos pela fé no teu Filho, que se amou e se entregou por nós. Obrigado pelo nosso bom pastor que dá a vida por nós. Que a gente possa se lembrar disso todos os dias da nossa vida. E que, independente das circunstâncias, possamos lembrar que o Senhor é nosso pastor e sempre está conosco. Em nome de Jesus. Amém.